Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sábado da terceira semana da Páscoa, continuamos nossa reflexão, nossa meditação e oração sobre o Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje, no dia 2 de maio, é São João, capítulo 6, dos 60 ao 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito desde o princípio quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós podemos notar uma mudança já no quesito daquilo que estamos vendo durante toda essa semana, no que se faz referente à fé. A fé que recebemos, a fé que fazemos crescer devido à perseverança no Filho de Deus, o pão vivo descido do céu. Hoje a situação do Evangelho, neste sábado, mostra que as pessoas estão escandalizadas por Jesus ter dito que ele é, a sua carne é este alimento e que ele veio do céu. Jesus, então, ensinando na sinagoga em Cafarnaum, percebe que após ele ter dito isso e as pessoas começarem a se escandalizar do quê? Dele mesmo, como alimento, ele dá o seu corpo, a sua carne. E muitos começam a dizer, mas essa palavra é muito dura. De fato, para se entender no primeiro momento, se entende pela lógica, pela razão do que significa essa palavra, né? Para eles estavam dizendo que ele daria o seu próprio corpo, vamos dizer, na dimensão de dar o próprio corpo físico mesmo, né? Mas nós sabemos hoje, e bem sabemos, que a dimensão é que o pão da qual ele descido do céu, e da qual também se escandalizavam dele ter dito que ele tinha descido do Pai, né, como verdade e verdadeiro alimento para cada um de nós, causou naqueles que estavam seguindo e muitos escândalo a esse respeito. E Jesus diz, né, o Espírito é que vivifica. A Eucaristia, meus irmãos, minhas irmãs, comunica a nós que somos fiéis a vida que o Filho justamente recebe do Pai. Nós temos um recomeço deste diálogo sobre Jesus, a verdadeira sabedoria. O escândalo dos discípulos provém de fato que Jesus afirmou ter descido do céu. Ontem nós já vimos, né, no dia de São José, também que Jesus é aquele que veio por Maria, né? E veio da onde? Do Pai, do céu, né?
e as pessoas não acreditavam, porque só queriam associar ele à figura de um homem e de uma mulher, nascido de uma família. Mas nós sabemos que a ação do Espírito Santo nos dá essa sequência de fé e entendimento para a nossa vida, né? As palavras de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sobre o pão celeste revelam uma realidade divina, e por isso ele diz, o Espírito é que vivifica, né, todas as coisas. Essa realidade divina que só o Espírito pode fazer a cada um de nós irmos cada vez mais compreendendo Ele como o verdadeiro alimento que dá a cada um de nós o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, né? E nós sabemos que quando a realidade é divina, o homem tem muitas dificuldades para entrar nessa ação. E o que percebe com isso? Agora temos esses dois parâmetros, né? Diz o Senhor, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. E o Pai quer que todos vão até seu Filho. Mas, dentro da liberdade, nós percebemos de cada um que muitas pessoas começam a abandonar o Senhor, escandalizados por Ele ter descido do céu e ser feito alimento da sua carne e seu próprio sangue como pão da vida. É uma realidade humana. Por isso, Jesus, novamente, né, diz, o Espírito é que vivifica a nossa ação, o nosso modo de pensar, todo o nosso ser para encararmos essa nova realidade. E por outro lado, no segundo momento, nós temos, meu irmão, minha irmã, uma mudança já da parte de São Pedro, né, que começa, enfim, a entender de fato, né, depois da pergunta de Jesus, e vós, não quereis também partir, ir embora, me deixar? Esta é a pergunta direta. Simão Pedro aparece como o primeiro, né? E responde a Jesus, reconhecendo, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Eternidade é uma realidade espiritual, não uma realidade experimentada na carne. Por isso, Jesus, novamente, né? Ele nos diz, né? O Espírito é que vivifica todas as coisas, inclusive o entendimento. Pedro, então, já não pode dizer que está seguindo ao Senhor como nos primeiros dias, não. Já convive com Ele há muito tempo, né? E hoje nós vemos Ele dizendo esta frase maravilhosa, reconhecendo que só Ele, o Senhor, Jesus, tem palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Reconhecer, então, faz parte desse conjunto daquilo que nós vemos falando durante esse tempo, essa semana. Ter fé. Ver é ter fé, reconhecer que Cristo veio de Deus, veio do alto, e não ficar escandalizado como os judeus e aqueles que estavam ao redor dele. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos então, na nossa vida, passo a passo, dia a dia, conforme vamos reconhecendo o Senhor também, ter atitudes, né, maduras, que possamos fazer que essas atitudes maduras também nos leve a cada dia a professar a fé no Filho de Deus. O Filho de Deus que é o pão descido do céu, da realidade divina. Peçamos ao Espírito Santo que vivifique a nossa inteligência e que a nossa inteligência se transforme numa inteligência de fé e não de descrença. Possamos também hoje servir-se do exemplo de Pedro, né, que enfim sai da sua zona de conforto, de apenas escutar, e já passa agora, por ter escutado há tanto tempo já a Jesus, a ver os seus milagres, os seus ensinamentos, as suas atitudes, passa a proclamá-lo como aquele que é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Seja você também a situação e o momento que se encontra na sua vida, peça esse dom
Que seu espírito seja vivificado por Deus para compreender. Que o Espírito Santo venha a nós para cada vez mais professarmos a fé e não nos escandalizarmos no Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, meu irmão, minha irmã, sábado, dia dedicado também a Nossa Senhora, vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, de São Bento e de todos os santos diáconos, desça sobre vós a bênção de Deus neste tempo pascal, concedendo-lhe saúde, paz, o dom da inteligência para entender as coisas do alto e viver da realidade que é o Cristo, verdadeiro alimento e pão descido do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Um excelente sábado pascal para cada um de nós. Amém.